Oi, galerinha do nono. Vamos começar agora com os assuntos, né, do nosso segundo bimestre. Estou com o livro de vocês aqui, o livro principal na página 74, e nós vamos começar a falar sobre sinopse e resenha. E aí eu aproveito para falar também do resumo, né, porque tem a ver os três. Na página 75, por exemplo, tem aqui dois títulos de livros, A Culpa é das Estrelas e Destrua Este Diário, tá? E, mediante isso, aqui o que nós vamos falar hoje, teremos atividades aqui, análise de capa, vamos falar então aqui desses assuntos. Sinopse, resenha e o resumo que eu vou colocar aqui como além, né? Então vamos lá. O que seria sinopse? Sinopse, ela geralmente está ali na orelhinha do livro, né? A sinopse é um textinho ali curto, né? Então, assim, de forma resumida, também curto, e que tem a finalidade de, em poucas palavras, apresentar aquela obra. Está, na verdade, ajudando a vender aquela obra, né? Despertar no leitor, porque às vezes a gente pega um livro que a gente não conhece, então a gente pega a sinopse para a gente ver sobre o que aquele livro vai falar. É uma apresentação, né? Tá chamando o leitor para vir apreciar aquela obra. Então tem as nuances ali principais, é curto, é objetivo e chama o leitor para questões interessantes ali, né? Claro que ele não coloca nem nada de principal ali, nada de extenso. É quase que você está dando ali um spoiler, né? A gente pode até colocar um pouco assim nessa área, né? De uma maneira bem breve, bem curta, bem sutil. Ele apresenta então a obra para fazer o quê? Para chamar a atenção do leitor, para despertar nele o interesse de ler aquela obra, certo? Isso seria então a sinopse, ela vem em geral na orelhinha ali do livro, ok? Sinopse. Quero falar para vocês da resenha, mas antes da resenha, vamos colocar o resumo que está aí no meio do caminho. O que seria então o resumo? O resumo, gente, é uma síntese, né? É um texto curto em que eu coloco o que há de principal naquela obra que eu li. Eu posso fazer um resumo de um livro, um resumo de um filme, né? Posso contar uma história que eu fiquei sabendo de uma maneira detalhada e tal, e no resumo eu coloco ali o que é de principal, tá? Então no resumo eu simplesmente conto de uma maneira curta, em uma síntese, uma história, uma obra, ok? Coloco alguma visão minha, algum ponto de vista, alguma crítica? Não. Aí estamos indo para a resenha. Resenha, o que tem de essencial na resenha é justamente o meu ponto de vista, a minha crítica, a minha análise sobre aquela história. Então, eu utilizo um pouco desse resumo, então eu pego alguns pontos ali daquela história, daquele assunto, e em cima dessas situações eu vou colocando meu ponto de vista e a minha crítica, certo? Isso é resenha. Resumo simplesmente a síntese, fiel, não tem nenhuma postura, nenhum ponto de vista meu. E a sinopse é uma apresentação daquela obra com o intuito de chamar a atenção para despertar o interesse do leitor para que ele queira, né, ler e se aprofundar naquela obra, certo? Então tá. Na sequência aqui dos livros, vou marcar para vocês, temos então atividades a respeito desse assunto, lembrando que resumo não estava incluído aqui, mas é muito importante, né? Faz parte aí, os três caminhos juntos, ok? Beijo, até o próximo vídeo.